students, how are you? And today let's study about the pronouns, yeah? Vamos estudar então sobre os pronomes. E como nós temos uma sequência do uso dos pronomes, das tabelas dos pronomes nas nossas aulas 1 e 2 do 1B, nós vamos juntar, tá bem? Então nessa aula vamos juntar e faremos juntos então a explicação de todos esses pronomes, de todos os pronomes, tá? Então essa é a tabela de todos os pronomes que estudaremos nessa videoaula, tudo bem? Eles são os pronomes subjetivos, que se referem ao sujeito, os pronomes objetivos, que se referem ao uso do objeto, os possessive adjectives, aqueles que indicam posse, os possessive pronouns, que indicam a posse de um objeto já citado, e o reflexive pronoun, que indica quando que a ação ela foi realizada pelo sujeito sem a ajuda de ninguém. Quando eu falo das pessoas, eu tenho as pessoas iguais que acontece dentro da língua portuguesa com as pessoas que falam também dentro da língua inglesa, tá? Então, todas elas estão aqui. Primeira, segunda e terceiras pessoas do singular, primeira, segunda e terceiras pessoas do plural. Quando eu falo de subject pronoun, os pronomes subjetivos, então eles se referem sempre ao sujeito. Por eles se referirem ao sujeito, eles vão sempre ser posicionados antes do verbo. É eles quem vão indicar aí o sujeito da minha frase. Então, se eu uso o I, se refere a mim, o eu. O you, a você. O him, quando eu estou falando dele. O she, quando eu falo dela. O it, quando eu falo dele ou dela, do caso neutro e também de bebezinho. Então, esse caso neutro ele seria o quê? Objetos e animais. E bebezinho, quando eu ainda não distingui se é um boy ou uma girl. Então, eu também posso me referir a esse serzinho, né, como it. Mas a partir do momento que há definição, você vai utilizar o he para ele e o she para ela. Quando eu falo das pessoas do plural, nós temos o we, que é indicado para nós, o you para vocês e o they para eles. Então, mesma coisa que aqui eu tenho o you no singular e aqui eu tenho o you no plural, ele vai sofrer alteração na hora do verbo, mas como pronome subjetivo ele continua o mesmo, tá bem? Quando eu falo de object pronoun, né, que se refere a mim, que se refere a você, que se refere a ele. Então, como eu tenho o uso do subject pronoun sempre no início de uma sentença, quando eu uso o object pronoun, ele vai ser depois do meu objeto já citado. Então, ele vai ter posição ou mediana ou posição final. Quando eu uso o possessive adjective, é aquele que vai indicar posse. Então, my name is Marciele, o meu nome. This is your notebook, este é o seu caderno, né? Então, está indicando a posse. O possessive pronoun, ele é utilizado também quando o meu objeto já foi mencionado. Se eu falar assim, this is my pen, né? Então, eu estou usando o possessivo. This pen belongs to me. Esta caneta, então, eu mencionei anteriormente, pertence a mim. E se ela já foi citada anteriormente, eu posso dizer somente it's mine, né? É minha, ok? E o reflexive pronoun, ele indica que uma ação foi realizada por esse sujeito sem ter ajuda de ninguém. Então, ele realizou essa ação sozinha. Agora, a gente vai estudar cada um desses pronomes dentro das suas particularidades, ok? O subject pronoun, então, o pronome subjetivo. Funciona como sujeito da frase e aparece sempre antes do verbo. Como eu já citei, é ele quem vai iniciar a minha sentença. É ele que é aquele que faz, que é o predominante da minha ação. Então, é o sujeito da minha ação. Olha só, he is my brother. Ele é o meu irmão. Então, está sendo utilizada antes do verbo. They are at home. Eles estão em casa. Então, esse pronome aqui é o sujeito da minha ação. Quem está em casa? Eles, né? Então, foi utilizado antes do verbo. Então, sempre que eu me referir a subject pronoun, é ele quem vai ter que iniciar a sentença, tá? Quando tivermos um sujeito composto com I, a ordem correta será sempre Paul and I are going to paint the wall. You and I are going to paint the wall. He and I are going to paint the wall.
Ou eu posso substituir essas duas pessoas, tá? Como aqui, ó, he and I, ele e eu, por nós. Nós pintaremos a parede. Mas o I, quando eu tenho um sujeito composto, ele nunca vai iniciar a sentença, tá? Vai ser iniciado sempre por outro pronome e depois a sequência do I, tudo bem? Aí nós temos o uso do object pronoun. Funcionam como objeto do verbo da frase e por esse motivo vem depois dele. Então, por que ele vem depois dele? Porque o meu objeto já foi mencionado. Eu já sei a quem ele pertence. Se eu já sei a quem ele pertence, ele vai ser utilizado depois. Então, olha só. Carol loves Brian, né? Quem é que ama? A Carol. A Carol ama quem? O Brian. Então, o meu verbo aqui, o amar, ele já foi citado e a pessoa também já foi citada, né? Então, eu poderia dizer o quê? She, substitui a Carol por um pronome subjetivo, início de frase. She loves him. Ela ama ele. Ela ama quem? Ela ama o Brian. Então, como o meu sujeito, né, ele já foi mencionado, eu continuo utilizando ele aqui, mas em forma de pronome. E verifica, pronome final de frase, pronome objetivo. Pronome no início de frase, pronome subjetivo. Se voltarmos na nossa tabela, a gente vem explicadinho aqui. Olha só, início de frase, he. Lá no final de frase, quando eu vou utilizar o him, porque eu estou utilizando ele agora como um pronome objetivo. O meu objeto, ele já foi citado, tá? Outro exemplo que eu gosto muito, que fica muito claro para entender. Olha só, I love you. You love me. Eu amo você. Aqui eu tenho primeiro a primeira pessoa do singular, I. Por isso que o meu pronome está sendo usado como subjetivo. I love, eu amo a quem? A você. Então, aqui eu tenho o you. E esse you, ele está sendo utilizado como pronome objetivo. Por quê? Porque ele vem após o verbo. Se ele estivesse sendo utilizado antes do verbo, qual a característica dele? Pronome subjetivo. E veja só como se inverte a classificação quando eu vou utilizar aqui a mesma pessoa. Ó, I love you. Aí eu troquei. You love me. Agora eu tenho um you no início da frase. Se esse you está no início da frase, o posicionamento e a classificação dele é como um pronome subjetivo. Agora o you que estava aqui no final da frase, que veio para cá. Mesmo jeito eu tenho o a aqui, o I. Quando eu passo ele depois do verbo, eu vou usar ele como um pronome objetivo, ou seja, eu vou utilizar me. Se eu colocasse aqui you love I, estaria errado, porque eu vou mencioná-lo após o verbo. E se eu menciono após o verbo, eu devo utilizar o pronome objetivo e não mais o pronome subjetivo, tá bem? Aí vamos ver o caso do possessive adjective, né? Então, tudo que fala de possessive é aquilo que vai indicar posse, que é meu, que é seu, que é dele, que é dela, ok? Então, olha só, aparecem sempre antes de um substantivo. Então, dentro da minha sentença, dentro da minha oração, seja ela escrita ou falada, eu tenho que localizar o substantivo para saber onde é que eu vou colocar, né, esse pronome possessivo. São invariáveis e concordam com o possuidor e não com a coisa possuída. E eles também indicam posse. Olha só o exemplo. A tree drops its leaves in autumn. A tree, uma árvore, tá? Então, a tree drops its. Por quê? Porque eu estou me referindo a um objeto. Meu objeto foi mencionado, está no singular. Então, se eu tenho um objeto, its. Então, uma árvore cai, né, as folhas dela no outono. Agora, aqui eu tenho a mesma sentença, embora pluralizada. Trees drop their leaves in autumn. Trees, plural. Eu tenho mais do que uma árvore. Então, as árvores caem as suas folhas no outono. Então, ele sempre vai concordar com o possuidor e não com a coisa possuída. Quem que é o possuidor aqui? A árvore, uma só. No segundo exemplo, quem que é o possuidor? Árvores, mais do que uma. Então, quando eu me referir ao singular, eu vou utilizar its. Quando eu vou me referir ao plural, eu vou utilizar their. Então, delas, das árvores. Olha só outro exemplo. Her name is Louise.
O nome dela, feminino, é Luiz. Então, o nome dela. My name is Anne. O meu nome é Anne. E assim, se eu for me referir a um livro do John, this is his book. O livro dele. Então, aqui eu estou falando de possessivo, aquilo que vai indicar posse, ok? Possessive pronouns. Vamos verificar a diferença que eu tenho quando eu falo de possessive adjective, que se refere ao sujeito, e quando eu vou tratar de possessive pronouns. Nunca aparecem antes do substantivo, pois a sua função é substituí-lo. Ele já foi citado anteriormente dentro do meu exemplo. Então, se ele já foi utilizado, eu não quero continuar repetindo. Então, eu vou utilizar ele para substituir. São invariáveis e também concordo com o possuidor. Então, olha só. Henry has his ideas and Juliet has hers. O Henry tem as ideias dele e a Juliet tem as ideias dela. Veja que aqui eu não citei mais a palavrinha, o substantivo ideas, né? Por quê? Porque ela já foi mencionada. Mas se as ideias são do Henry, eu tenho que utilizar his, as ideias dele. Quando eu passei a utilizar a terceira pessoa do singular utilizada para a feminina, que é a Jane, eu vou utilizar hers. Então, e a Jane tem as delas, ok? Tom and I spend our money on computers. And they spend their money in clothes. Tom e eu. O Tom e eu vai ser nós quando nós juntamos, né? Então, o meu pronome subjetivo, nós. Se eu quero dizer que nós temos o nosso dinheiro, eu vou utilizar, o possessive pronoun. O possessive pronoun aqui vai ser our. Então, nosso dinheiro em computadores. E eles, outras pessoas, então, spend their money in clothes. Então, gasto o dinheiro deles em roupas, tá bem? Então, aqui o que eu tenho que prestar muita atenção? A função dele é substituir, ok? Tanto que se eu quisesse aqui nesse segundo exemplo, and they spend their in clothes, eu não precisaria utilizar aqui o substantivo money, porque ele tem a função mesmo de substituir, tá bem? Então, essa é a função de quando eu tenho possessive pronouns, é substituir, evitando a repetição do pronome que já foi mencionado anteriormente, ok? Quando eu fizer o uso dos reflexive pronouns, os pronomes reflexivos são os pronomes que eles vão indicar que a ação ela foi realizada sozinha por aquele sujeito. Então, se eu preparei alguma coisa, olha só, I made the cake myself. Eu sozinha preparei o bolo, tá? Eu não tive ajuda de ninguém. Tem outras formas de classificação dentro dos pronomes reflexivos, se, por exemplo, eu utilizar o by. I made the cake by myself. Isso é o uso enfático do pronome reflexivo, porque eu estou dando ênfase não à ação, mas o sujeito quem realizou essa ação, tá bem? He cut himself. Ele estava fazendo lá certa atividade, cortou. Ele mesmo se cortou. Ninguém foi lá e cortou ele, né? Então, he cut himself. Ele mesmo praticou essa ação. They organized the party themselves. Eles organizaram essa festa eles mesmos, ok? Uma variante que nós temos quando a gente fala de reflexive pronouns, dos pronomes reflexivos. Lembra que eu comentei com vocês que lá na tabela o uso do you, mesmo ele sendo singular ou plural, ele permanece todos iguais? Olha aqui, do singular you, quando eu falo do objective pronoun, ele continua you. O possessive adjective, yours, vai continuar yours. O possessive pronouns usou yours e no plural também usou yours. Mas, quando eu falo dos reflexive pronouns, eu incluo ao uso desses pronomes reflexivos uma regra de pluralização. Então, veja só, aqui, até que eles estão dentro das pessoas do singular, eles vão terminar com self, tá? Mas a minha regra de pluralização, ela diz o seguinte: todo e qualquer substantivo terminado em F, eu substituo o F por VES. E é isso que acontece com as minhas pessoas do plural, primeira, segunda e terceira do plural, pessoa do plural, quando eu falo do uso dos pronomes reflexivos, porque ele não vai continuar com a terminação
self, tá? Ele vai continuar, ele vai trocar essa finalização dele por selves, tudo bem? Então, pode ver que não vai ficar o mesmo. Yourself para o singular, yourselves quando eu tenho o plural. Tudo bem? Então, esse é o trocadilho aí que acontece e que tem que prestar atenção quando se fala dos reflexive pronoun, né? Então, vimos lá que o subjective pronoun é aquele que se refere ao sujeito da ação, é ele quem realiza a ação. Objective pronoun, o meu objeto, ele deve ter sido citado anteriormente e ele tem posicionamento mediano ou final. Quando eu uso possessive adjective, eu estou indicando a posse do meu objeto. Quando eu uso possessive pronoun, ele tem a função, então, de substituir ele para evitar repetições. E quando eu falo dos reflexive pronouns, eu estou dando aí a intenção e colocando a ideia de que foi a pessoa quem realizou essa ação. Então, foi o sujeito da frase quem realizou a ação. Tudo bem? Então, nessas duas aulas que a gente juntou aí numa tabela só todos os usos dos pronomes, nós temos as atividades para vocês fazerem, tá? Então, façam com a atenção. Qualquer dúvida, entre em contato com a teacher para que a gente possa esclarecer essas dúvidas. Tudo bem? Fiquem bem. See you next class. Bye, bye.